Olá, queridos e amados estudantes, paz e saúde a todos. Vamos continuar aqui nossa aula falando sobre as civilizações fluviais. E quando nós falamos de civilizações fluviais, lembre que a gente falou de civilizações que surgiram nas proximidades de rios, que construíram obras hidráulicas, buscando melhorias, buscando benefício e transformar a natureza em seu próprio benefício. Falar de civilização fluvial é falar de Mesopotâmia, de Egito, de China, que são três civilizações que surgiram e que tiveram essas características fluviais. Na aula passada começamos a falar de Mesopotâmia, terra entre rios. E quando a gente fala de Mesopotâmia, lembrem que a Mesopotâmia corresponde ao atual Iraque. Como era uma região que se localizava entre dois rios, variados povos se dirigiram para lá, entre eles sumérios, acádios, amoritas, assírios e caldeus. Sobre os sumérios, vamos lembrar, os sumérios se organizaram em cidades-estados, cidades independentes entre si, autônomas, com governos próprios e muitas vezes rivais entre si. Os sumérios criaram a primeira forma de escrita na Mesopotâmia. Após a dominação suméria, tivemos o domínio acadiano. E os acádios, amados, formaram o primeiro império organizado, o primeiro estado organizado com o imperador Sargão I. Mas o império acadiano ele teve pouca durabilidade. As rivalidades internas contribuíram para uma dominação posterior, que veio a dominação dos amoritas. E falar dos amoritas é falar do primeiro grande império babilônico. O auge do Império Babilônico se deu com o rei Hammurabi. E uma das grandes contribuições do imperador Hammurabi foi criar um dos primeiros códigos de leis da humanidade. O Código de Hammurabi era baseado em um princípio chamado Lei de Talião. Não tem nada a ver com o nome de pessoa, tá? Talião não é nenhuma pessoa. Lei de Talião, Lex Talionis, que significa lei igual, lei proporcional a todos, de igual forma. Então, a lei de Talião, ela é baseada no princípio bíblico do olho por olho, dente por dente. E o que isso significa? Que o crime cometido, ele deveria ser pago na mesma proporção, ou na mesma moeda, como queiram. Só que tem um detalhezinho sobre essa lei, queridos, que a lei de Talião e o Código de Hammurabi, ele não era igual para todos, dependia do nível social. Ou seja, por exemplo, se um nobre furou um olho de um escravo, esse nobre teria também o seu olho furado? Não. O máximo que poderia acontecer é ele pagar uma indenização ao escravo ou ao proprietário do escravo. Então, já deduzimos daí que a lei não funcionava de igual forma para todos. Após o domínio babilônico, com a morte do rei Hammurabi, nós vamos ter sucessivas ondas de invasão de outros povos, e aí que nós começamos a falar do domínio dos assírios. Os assírios, que viviam na região de Assur, formaram o primeiro grande exército organizado da história. Os assírios, que foram administrados por um rei chamado Assurbanipal, e este rei e o povo assírio era reconhecido pela crueldade com que agiam sobre os povos dominados. A extrema violência sobre esses povos dominados. A união dos povos medos da região da Pérsia com outros povos da região mesopotâmica, por exemplo, os caldeus, vai fazer com que a civilização assíria entre em declínio e haja a dominação do povo caldeu. E falar de caldeu é falar do segundo império babilônico. Falar dos caldeus é falar
do rei Nabucodonosor. Foi com Nabucodonosor que o segundo império babilônico, se expandiu até a região da Palestina, até o Egito. Foi com Nabuco que nós tivemos o tal do cativeiro da Babilônia, onde o povo judeu, o atual povo hebreu, foi escravizado. E foi com Nabuco que nós tivemos também grandes obras públicas. E falar de obras públicas é falar de Jardim Suspenso da Babilônia e da Torre de Babel. Para vocês terem uma ideia, queridos, para exemplificar a ideia do Jardim Suspenso da Babilônia. Então, grandes obras, grandes construções com jardins suspensos. E ao fundo, a Torre de Babel, que era um prédio com vários pavimentos, tentando atingir os céus. O que podemos deduzir daí? Que os povos mesopotâmicos, e mais especificamente os caldeus, eram grandes construtores. Agora, de uma forma geral, quando a gente falar de povos mesopotâmicos, nós vamos entender, primeiro, a sociedade. A sociedade possuía uma rígida hierarquia social. O que isso significa, queridos? Filho de nobre é nobre, filho de camponês é camponês. Então, a possibilidade de um indivíduo crescer socialmente praticamente não existia. Lembre que a gente está falando de sociedade fluvial, agrária. Então, predominantemente, nós tínhamos uma maioria de camponeses. E aí o detalhe, né? Falar desses camponeses que realizavam trabalhos de obras hidráulicas, realizando serviços públicos para o Estado. E falar desse serviço público para o Estado é entender que a sociedade pagava seus tributos na forma de trabalho gratuito. É isso mesmo que vocês estão escutando, de graça. Trabalho gratuito nas obras públicas, diques, reservatórios, pontes, estradas. Mas uma observação, porque quem de fato sustentava o Estado era a classe camponesa, realizando as suas obras públicas, pagando impostos com derivados agrícolas. Vai dizer, toda a sociedade trabalhava gratuitamente, Luiz Celso? Sim, mas aí eu tenho aquele diferencial, a elite realizando o trabalho intelectual e as camadas populares realizando o trabalho manual, o trabalho braçal. Outra coisa importante sobre a civilização mesopotâmica é falar da religiosidade. Se diz o quê? Que os povos mesopotâmicos eram politeístas. E o que isso significa? Adoravam vários deuses. E esses deuses, na maioria das vezes, eles tinham formas ou antropomórficas ou formas zoomórficas. Se liga aí, antropomórfico seriam o quê? Deuses com formas humanas. Antropo, homem, morfos, forma. E eu tinha predominantemente na Mesopotâmia deuses zoomórficos, zoo, animal, então deuses com forma de animais. O que a gente pode dizer ainda sobre religião? Que existia um forte vínculo entre religião e natureza. Por isso que a maior parte dos deuses tinham alguma forma física de um animal. E para finalizar, o aspecto cultural. Eu já falei para vocês em aulas anteriores que os povos mesopotâmicos trouxeram contribuições dentro da escrita, né? A primeira forma de escrita, a escrita cuneiforme, trouxeram a contribuição do Código de Leis, o Código de Hammurabi, regulamentando a vida em sociedade. Mas além de todas essas contribuições, outros legados
dos povos mesopotâmicos estão dentro do campo arquitetônico, dentro do campo da astronomia e, consequentemente, dentro do campo da matemática. Eram grandes construtores. Um dos grandes exemplos aí de construção de templos, nós temos os zigurates. O que eram esses zigurates? Eram grandes templos, grandes obras públicas, com vários pavimentos também. E esses zigurates, eles serviam tanto de observatório astronômico, quanto também de escolas e até mesmo serviam como hospitais. Com isso, o que nós podemos deduzir? Que além de grandes construtores, para ser um grande construtor, detenho um conhecimento matemático, formas geométricas, amados. E não se esqueçam do desenvolvimento da astronomia. Os povos mesopotâmicos já sabiam que o ano tinha 365 dias, já sabia que o dia tinha 24 horas e já sabia que a hora tinha 60 minutos. Como é que eles sabiam tudo isso? Por trabalharem com a agricultura. Porque ao mexerem com a agricultura, eles criam uma noção temporal. O período certo de plantar, o período certo de colher. Tá ok? Na próxima aula continuamos. Um forte abraço a todos. Sejam felizes.